Por que os demônios pediram a Jesus os porcos? O primeiro confronto entre Jesus e Satanás resultou na vitória de Jesus sobre as tentações, conforme narrado em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Ele continua a invadir e dominar dois dos principais redutos de Satanás, o domínio do mundo espiritual exercendo autoridade sobre os demônios em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34, e o domínio sobre doenças curando um paralítico em Mateus capítulo 9, versículos 1 a 8. Após a tempestade ser milagrosamente acalmada, Jesus e seus discípulos continuaram sua jornada pelo mar da Galileia. O próximo incidente foca exclusivamente em Jesus, sem mencionar os discípulos, como narrado em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Ao chegar ao outro lado, na região dos Gadarenos, Jesus encontrou dois homens possuídos por demônios que vinham dos túmulos. Eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles gritavam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" À distância, havia um grande rebanho de porcos pastando. Os demônios imploraram a Jesus: "E se nos expulsas, manda-nos para o rebanho de porcos." Ele disse-lhes: "Ide." Eles saíram e entraram nos porcos, e todo o rebanho se precipitou pelo barranco íngreme para o lago e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram para a cidade e relataram tudo, inclusive o que aconteceu aos homens possuídos pelos demônios. Então toda a cidade saiu para encontrar Jesus. E quando o viram, suplicaram-lhe que saísse da região deles. Mateus direciona ainda mais nossa atenção para Jesus respondendo à pergunta exasperada: "Que tipo de homem é este?" O grupo chega a outra margem na região dos Gadarenos. Jesus está agora na Decápole, um território predominantemente gentil, o que explica a presença de porcos, um animal considerado impuro pelos judeus. Quando Jesus chega à região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios que vinham dos túmulos o encontram, como relatado em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, e Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, eles chegam ao outro lado do mar, na região dos Gadarenos, e um homem possuído por um espírito impuro encontra Jesus saindo dos túmulos. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia contê-lo, nem mesmo com correntes. Pois ele frequentemente era amarrado de mãos e pés, mas ele rasgava as correntes e quebrava os ferros em seus pés. Ninguém era forte o suficiente para subjugá-lo. Dia e noite entre os túmulos e nos montes, ele gritava e cortava-se com pedras. Quando viu Jesus de longe, correu e caiu de joelhos diante dele. Ele gritou com todas as forças: "O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me tortures." Pois Jesus tinha ordenado a ele: "Sai deste homem, espírito impuro." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "é porque somos muitos." E ele implorou a Jesus repetidas vezes que não os enviasse para fora da área. Um grande rebanho de porcos estava pastando na encosta próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, permite-nos entrar neles." Ele deu-lhes permissão, e os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos. O rebanho, cerca de 2.000, precipitou-se pelo barranco íngreme para o lago e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e relataram isso na cidade e no campo, e as pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram a Jesus, viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Aqueles que viram contaram ao povo o que tinha acontecido ao homem possuído pelos demônios, e também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus para deixar sua região. Enquanto Jesus estava entrando no barco, o homem que tinha sido possuído pelos demônios suplicou para ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Volta para casa e conta aos teus próprios o que o Senhor fez por ti, e como ele teve misericórdia de ti." Então o homem partiu e começou a proclamar na Decápole quanto Jesus tinha feito por ele. E todas as pessoas ficaram maravilhadas. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão seguiram Jesus. A situação era perigosa, porque os dois homens eram tão violentos que ninguém conseguia passar por ali. Eles eram conhecidos e temidos pelo público em geral. Os demônios, assim como Satanás, reconheceram rapidamente o status de Jesus como o Filho de Deus, como narrado em Mateus capítulo 4, versículos 3 a 6. Este é um título que os discípulos eventualmente usarão quando desenvolverem um melhor entendimento de sua singularidade como aquele a quem o Pai revelou ser seu amado Filho, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 16, Mateus capítulo 14, versículo 33, Mateus capítulo 3, versículo 17,
e Mateus capítulo 17, versículo 5. Mas vindo dos demônios, o uso do título anuncia o reconhecimento deles de que outro reduto de Satanás, o mundo espiritual, está sendo invadido e dominado. Os demônios contrastam com os discípulos no versículo 27, pois sabem quem Jesus é. No entanto, apesar desse entendimento, eles permanecem demônios. Conhecer Jesus, mas odiá-lo, é demoníaco. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser tanto áspera quanto gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1, versículo 24, é apresentada de maneira odiosa e temerosa. O título é Filho de Deus e provavelmente deve ser entendido em seu sentido mais rico. Os demônios reconhecem Jesus não apenas em termos de seu poder, mas também de sua pessoa. Ele era o Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que as hostes demoníacas serão torturadas e rejeitadas eternamente, como em Judas 6. Ao fazer a pergunta, eles reconhecem que Jesus é aquele que realizará esse dever judicial no momento designado, confirmando assim o pleno significado de Filho de Deus. O fato de Jesus limitar sua atividade antes do tempo designado indica que a expulsão dos demônios por Jesus foi um sinal de que o reino estava se aproximando. Esses demônios parecem estar bem cientes de um tempo predeterminado para o julgamento das tropas de Satanás. O que queres de nós, Filho de Deus? Eles gritam. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Isso prenuncia a chegada do reino, assim como a invasão e a conquista dos redutos de Satanás. Apesar de a hora do juízo final aguardar o retorno de Jesus em glória, como em Mateus 4, versículo 17, e Mateus 12, versículos 28 a 34, os demônios suplicam a Jesus que aceite sua proposta, o que ele faz. Depois de receber permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram no rebanho de porcos. Quando os demônios entraram no rebanho, os porcos ficaram loucos e correram para um precipício no mar da Galileia. Ironicamente, a tentativa dos demônios de evitar o castigo eterno levou à destruição de seus hospedeiros terrenos. Jesus não tinha motivo para não aceitar a proposta deles, pois ela servia aos seus propósitos. Primeiro, resultou na libertação dos homens dos demônios. Segundo, os porcos eram criaturas impuras de acordo com a tradição judaica, portanto, um emblema apropriado e um refúgio seguro para os demônios. Terceiro, aceitar sua proposta não alterou o destino final dos demônios no dia do juízo. Portanto, Jesus aceitou sua proposta, pois os demônios estavam essencialmente fazendo o trabalho de Jesus por ele. Mais importante ainda, Jesus não estava pecando ao aceitar a sugestão dos demônios. Por outro lado, o encontro de Jesus com Satanás no deserto foi completamente diferente. Se Jesus cedesse às demandas de Satanás, ele seria levado à desobediência. Como resultado, Jesus repreendeu Satanás com as Escrituras e se recusou a ceder às suas demandas. Essa é a principal distinção entre os dois casos. A petição dos demônios em Mateus 8 não levou Jesus ao pecado, enquanto as demandas de Satanás a Jesus tinham a intenção de levá-lo ao pecado. Os demônios imploram para serem enviados a um rebanho de porcos próximo, o que não seria uma ideia desagradável para os judeus, que consideravam porcos e demônios da mesma ordem. Jesus advertiu seus discípulos para não lançarem pérolas aos porcos, como em Mateus 7, versículo 6. Segundo Pedro, os falsos mestres são pessoas que voltarão à sua natureza pagã, como em 2 Pedro 2, versículo 22. No entanto, como a margem oriental do Mar da Galileia é uma área gentia, esse não era um rebanho selvagem, mas porcos criados para o mercado. Seus donos ficariam arrasados se perdessem esse enorme rebanho, que Marcos estima em cerca de 2.000, como em Marcos 5, versículo 13. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tem um propósito adicionalmente mortal. Os demônios são conhecidos por infligir danos e agonia à criação de Deus e fazer de tudo para alimentar a hostilidade contra Jesus e sua invasão do reduto de Satanás, como em Mateus 17, versículos 14 a 20. A destruição dos porcos leva os gentios da região a pedir a Jesus que saia, como em Mateus 8, versículo 34. Esta resposta é um triste comentário sobre a perversão de seus valores, pois se esperaria que eles se alegrassem com uma vitória sobre os demônios de Satanás. No entanto, como um comentarista afirmou ao longo dos séculos, o mundo rejeitou Jesus porque prefere os porcos. Jesus não destrói os demônios, em vez disso, permite que o mal siga seu curso neste mundo até o dia em que tudo será corrigido. O resultado do exorcismo não é mencionado em Mateus, mas Marcos e Lucas observam que o homem possesso de Gerasene suplicou para se juntar a Jesus. No entanto, Jesus instrui que ele volte para casa e conte à sua família e amigos o quanto Deus fez por ele, como em Lucas 8, versículos 38 a 39 e Marcos 5, versículos 18 a 19.
Ao ver os discípulos com Jesus, o ex-endemoniado deseja ser como eles, mas Jesus o envia de volta à sua cidade natal para testemunhar. Em certo sentido, os 12 seriam pescadores de homens. Mas entre seu próprio povo, aquele gentil agora seguidor de Jesus seria um pescador de homens. No entanto, à luz dos versículos 33 e 34, a perda do rebanho se torna um meio de expor os verdadeiros valores das pessoas da região. Eles preferem os porcos às pessoas e os porcos ao Salvador, como em Mateus 8, versículo 34. Este versículo revela o caráter pecaminoso da humanidade. Jesus acabará de expulsar os demônios de 2 homens e enviar os espíritos malignos para um rebanho de porcos, que se precipitaram para um penhasco e para o mar, onde se afogaram. Quando os pastores contaram o que aconteceu aos habitantes da cidade próxima, toda a comunidade ficou enfurecida com o Salvador. Qual era o principal problema deles? Era a potencial queda econômica e a perda de negócios. Eles estavam mais preocupados com seu bem-estar econômico do que com sua saúde espiritual. Quando viram Jesus se aproximando da cidade, pediram que ele saísse. Infelizmente, somos culpados do mesmo erro. Nos acostumamos a viver com o pecado e não queremos pensar em Deus removendo-o, especialmente se isso significar perder prazeres percebidos ou renda. Mas manter o pecado é uma das coisas mais tóxicas que podemos fazer. O desfecho desta história é significativo em sua totalidade. Ele mostra mais uma vez que o ministério de Jesus não se limita aos judeus, mas prefigura a missão aos gentios. Também mostra que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Nesse sentido, confirma que os oponentes em Mateus não são escolhidos com base em raça, mas de acordo com sua resposta a Jesus. Refletir sobre nossa propensão ao pecado e resistência em permitir que Deus o remova, especialmente se isso implicar na perda de prazeres ou renda percebidos, está profundamente enraizado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente aborda o conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Em Mateus 6, versículos 19 a 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a 2 mestres, enfatizando que não podemos servir tanto a Deus quanto às riquezas. Este ensinamento destaca a ideia de que a lealdade ao pecado e a busca por ganho material podem nos afastar de Deus. A história dos Gadarenos, onde os habitantes preferem sua economia baseada em porcos a Jesus, ilustra um padrão recorrente nas Escrituras, onde as pessoas frequentemente escolhem interesses mundanos em vez do que é espiritualmente correto. Em Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo insta os cristãos a não se conformarem com o padrão deste mundo, mas a serem transformados pela renovação de suas mentes, para que possam discernir a vontade de Deus. Isso sugere que a resistência ao pecado e a transformação espiritual são fundamentais para a fé. O ministério de Jesus se estendendo aos gentios é um tema central no Novo Testamento. Em Efésios 2, versículos 11 a 18, discute como Cristo removeu a barreira entre judeus e gentios, criando em si mesmo um novo povo. Essa inclusão dos gentios na promessa da salvação reflete a universalidade do amor e da misericórdia de Deus. Isso reforça a ideia de que a oposição a Jesus e sua mensagem não é baseada em etnia ou origem cultural, mas na disposição do coração para responder a ele. A narrativa em Mateus também destaca que a oposição a Jesus transcende barreiras raciais e culturais. Nos Atos dos Apóstolos, vemos que o Evangelho se estende além das fronteiras judaicas, alcançando diversas culturas e povos. Em Atos 10, por exemplo, Pedro tem uma visão que o leva a entender que o Evangelho é para todos, não apenas para judeus. Isso demonstra que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas, independentemente de sua origem, a se arrependerem e voltarem-se para Deus. Portanto, o episódio dos Gadarenos e as lições subsequentes destacam um princípio-chave do cristianismo: a salvação e a verdade de Deus estão abertas a todos, e o verdadeiro obstáculo é a relutância humana em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Esta verdade desafia os seguidores de Cristo a examinarem suas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Em conclusão, nossa pergunta do dia é: qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Comente abaixo e inscreva-se no canal. Se você gostou desse vídeo, provavelmente também gostará dos que estão aparecendo na sua tela. Até o próximo vídeo.